Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Mais uma vez chegou a hora de pegar a sua Bíblia e se juntar a nós em mais uma lição do programa Encontro com a Palavra Santa e Inspirada, Palavra de Deus. A nossa pesquisa da Bíblia nos trouxe ao último capítulo do livro de Gênesis. Quando concluímos a nossa última lição, estávamos fazendo aplicações da vida de José para as nossas próprias vidas. Encontramos essa história que é nos contada nos últimos 14 livros de Gênesis. Observe como José estava completamente convencido da soberania de Deus em todas as circunstâncias. No versículo 5 do capítulo 45 de Gênesis, José coloca dessa maneira: Mas agora não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, a fim de conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Sabe, é muito interessante o que nós podemos observar. Veja que não há erros no que José pensa. Ele compreendia que Deus é soberano em todas as circunstâncias, porque ele dizia aos seus irmãos: Não é que vocês me enviaram para o Egito, mesmo que vocês pensem assim, mas foi Deus que me enviou para cá. O livro de Gênesis acaba com esse povo especial na terra do Egito. Com isso, nos traz ao segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo. Então agora estamos prontos para estudar o livro de Êxodo. Aquilo que vimos sobre as circunstâncias da vida de José nos dá uma perspectiva histórica do livro de Êxodo. No livro de Gênesis, um povo muito especial nasce, é nomeado e é salvo de serem extintos pela fome. Você se lembra que dissemos na nossa introdução que toda a Bíblia era sobre esse povo? Os primeiros 11 capítulos da Bíblia nos falam da história do universo, da terra e de muitas coisas. Mas quando você chega ao fim do capítulo 11 do livro de Gênesis e inicia o capítulo 12, você ouve falar desse homem especial chamado Abraão. E é muito interessante ver e dizer que os outros 1178 capítulos da Bíblia são todos a respeito de Abraão e seus descendentes, em especial um dos seus descendentes, pelo qual todas as nações foram abençoadas. Você sabe quem? Jesus Cristo. O que estamos dizendo é que a Bíblia toda é sobre Israel. Mas por que Israel é tão importante? É porque quando Deus decidiu vir ao mundo, ele não veio como um negro, branco, vermelho ou amarelo. Deus criou um povo especial para o propósito de sua vinda à terra. E esse povo especial foi o povo hebreu. Se alguém tem o direito de ter orgulho de suas origens, esse alguém são os judeus. O povo judeu foi criado para o propósito de Deus. Deus iria se tornar um homem e ele queria criar um povo que pudesse fornecer a ele um contexto histórico para que ele se tornasse um homem e viesse ao mundo. Isso faz do povo judeu um povo muito especial. Quando estudamos a Bíblia, especialmente o Velho Testamento, queremos considerar o desenvolvimento desse povo muito especial. No livro de Gênesis, lemos que esse povo veio através de Abraão. Abraão foi o pai desse povo. Jacó foi quem os nomeou Israel e José foi quem os salvou da fome. José é a figura do Salvador, quando ele salva aquele povo da fome e perigo da extinção. É dessa maneira que o livro de Gênesis termina. José dizendo: Diga para o meu pai, venha habitar no Egito, em Gósen, perto de mim. Nesse ponto, aquela nação era constituída de apenas 12 famílias. Isso é interessante demais. Eram apenas 12 irmãos e suas famílias quando Gênesis termina. E aquelas 12 famílias estavam no Egito. Entre o livro de Gênesis e o livro de Êxodo, 400 anos se passaram. Isso é muito tempo. Para se ter uma ideia, isso realmente são muitos anos. Pense nisso, 400 anos. Em Êxodo capítulo 1, podemos ler que essas 12 famílias se tornaram uma grande multidão. A palavra multidão aparece muitas vezes no primeiro capítulo de Êxodo. Eles se multiplicaram tão rápido que se tornaram uma ameaça para Faraó.
Com isso, o faraó resolveu escravizá-los. Então, quando o livro de Êxodo é aberto depois de 400 anos após o fechamento do livro de Gênesis, aquelas pessoas que estavam se tornando uma nação eram apenas uma multidão de escravos. Eles ainda não são uma nação. Deus irá moldá-los em uma nação. Há muita coisa que Deus quer fazer antes deles se tornarem uma nação. Gostaria de fazer uma visão geral sobre o desenvolvimento desse povo especial, já que ele é foco desses 2 livros. O começo desse povo é a fonte deles. E a fonte era Deus. Deus estava criando esse povo especial para completar os seus propósitos, que poderiam ser muitos. O seu propósito primário era que, através desse povo, ele pudesse vir a esse mundo na forma do Messias, o Salvador do mundo. Aquele povo também era especial, porque aquele povo veio ao mundo através de Adão. Lá é onde Gênesis começa. Ainda no livro de Gênesis vemos essa nação bem mais desenvolvida pelos patriarcas. Tanto no Antigo como no Novo Testamento você ouvirá essa passagem repetidamente. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, porque foi assim que iniciou essa nação. Deus nunca quis que eles esquecessem das suas origens, com os 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Quando o livro de Gênesis terminou, haviam 12 famílias ou tribos, e essas 12 tribos estavam no Egito. Quando o livro de Êxodo é aberto, esse grupo de pessoas que ainda não constituíam uma nação multiplicaram-se de 12 tribos para uma grande multidão. Mas essa multidão ainda não era uma nação. Uma multidão de escravos não pode ser chamada de uma nação. Se Deus queria transformá-los em uma nação, a primeira coisa que eles precisavam era um líder. O livro de Êxodo, ele falará do maior líder de toda a história do povo de Deus. Moisés será comissionado. Será chamado para ser o grande líder desse povo. Esse agrupamento ou essa multidão de escravos terá um líder, e você sabe o nome? Moisés. Como líder daquela grande multidão, um dos maiores problemas que Moisés enfrentaria era que não havia leis ou regras para essa multidão. Não havia estrutura para que ele pudesse liderar. E por causa disso, por 3 vezes ele foi ao Monte Sinai e passava 4 dias de jejum e oração com Deus. E estava dizendo a Deus: Senhor, eu preciso de regras para liderar essas pessoas. Imagine como seria importante regras e leis para uma multidão. Você poderia esperar de alguma forma liderar uma multidão de 2 a 3 milhões de pessoas sem regras, sem leis? Seria difícil, não? Bom, isso é o que encontramos quando fazemos a transição do livro de Gênesis para Êxodo. A primeira coisa na qual devemos nos concentrar quando estudamos o livro de Êxodo é o povo. Êxodo quer nos falar sobre o desenvolvimento desse povo especial, pelo qual Deus estará vindo ao mundo. No livro de Êxodo também temos um problema. O povo estava no lugar errado. Aquele povo especial estava no Egito, e ainda por cima eram escravos. Deus não queria que o seu povo fosse escravizado. E então o grande conflito do livro de Êxodo é como esse povo ficaria livre da escravidão, como se deslocariam para o lugar certo. A palavra Êxodo, o nome desse livro, significa a saída, ou apenas saída, a saída desse terrível problema, a escravidão. O livro de Êxodo, em além de história, é uma alegoria. Por toda a Escritura você verá o livro de Êxodo como história, a história da saída desses escravos aplicados a problemas que temos em nossas vidas. Por exemplo, no Novo Testamento, por muitos capítulos do Evangelho de João, temos registros das pregações de Jesus. Quando chegamos no versículo 30 do capítulo 8, João escreve: Quando ele falou essas palavras, muita gente acreditou nele. E Jesus virou para aquelas pessoas que acabaram de expressar fé nele e disse: Agora, se vocês continuarem na minha palavra, vocês conhecerão a verdade e serão meus discípulos. E quando vocês conhecerem a verdade vos libertará. Alguns deles responderam dizendo: Mas o que o Senhor quer dizer com liberdade? Nós não somos escravos. E Jesus disse: Ah, sim, vocês são escravos. Qualquer um que peca continuamente é um escravo. Quem peca continuamente não está fazendo porque quer fazer, mas está fazendo o que tem de fazer, e ele não é livre. Ele é escravo do pecado. Sabemos que Jesus estava dizendo que ele era a verdade, que eles iriam encontrar liberdade só quando tivessem realmente fé nele. Jesus disse: Quando eu vos libertar, então vocês verdadeiramente serão livres. A declaração de liberdade que podemos experimentar em nossas vidas da escravidão do pecado está representado nessa alegoria do livro de Êxodo. O problema histórico era a escravidão, e Êxodo nos mostra como Deus resolveu aquele problema sério.
Qual era a saída do Egito? Qual era a saída da escravidão? Deus era a saída. Deus era a resposta para o problema. A aplicação espiritual é a seguinte: qual é a saída do seu e do meu pecado? No livro de Êxodo encontraremos o princípio da nossa libertação, o princípio da salvação pelo qual o povo de Deus foi liberto do Egito. Aqueles mesmos princípios de libertação vão mostrar a nós como nós podemos encontrar a libertação da tirania e escravidão do pecado e como podemos saber a verdade que pode nos livrar do pecado. Da próxima vez continuaremos o nosso estudo sobre o livro de Êxodo. Comece agora a lê-lo. Pergunte a você mesmo essas perguntinhas. O que isso quer dizer? O que isso tem a ver comigo? E como eu posso aplicar essas verdades na minha própria vida? Você já foi liberto da escravidão do pecado? Deus preparou um êxodo para você. Se você quiser mais informações, por favor, nos escreva. É realmente muito importante que você saiba que o programa Encontra com a Palavra existe, porque nós queremos abençoar a sua vida. Nós estamos cumprindo uma tarefa muito especial que o Senhor Deus colocou em nosso coração. E nós acreditamos que diariamente você pode ser altamente abençoado por Deus, acompanhando os nossos programas, pensando em cada mensagem, em cada lição que temos trazido aqui. Sabe, são muitos os testemunhos, são muitas as pessoas que têm marcado um verdadeiro encontro com Deus através do encontro com a palavra. Então, para nós é um motivo de alegria muito grande sabermos onde você está, como é que você nos ouve, enfim. Então, fique atento aí, nos próximos dias você estará sabendo do nosso endereço e escreva para nós. Queremos realmente saber onde você está. E o principal, acreditamos que você pode ser uma grande bênção para Deus. Não importando, talvez, a sua vida tenha sido marcada por momentos difíceis, quem sabe por tragédias pessoais. Talvez você teve uma vida pecaminosa ou tem ainda e acha que não existe mais solução para você. Saiba, nós acreditamos que existe solução sim. Nós acreditamos no Senhor. Nós acreditamos no poder de Jesus e acreditamos que Ele pode transformar de verdade. Se você continuar nos acompanhando, vai poder observar bem de perto quantos personagens na Bíblia Sagrada tiveram os seus problemas, tiveram seus desencontros com a vida, vamos dizer assim, mas puderam outra vez receber o perdão de Deus e foram alcançados pela grandiosa misericórdia do nosso Deus. É isso que Deus faz. A sua grandiosa misericórdia, a sua bondade, o seu amor tem prazer em nos encontrar, que você possa realmente ser encontrado pela misericórdia e pelo amor do nosso grande e bondoso Pai. Até o nosso próximo programa. Um abraço a você. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.